Bem-vindo ao canal Carlete Sports, vai deixando o seu joia e inscreva-se. O Santos se tornar um clube empresa, será que seria a solução? O clube pode passar por mudanças no elenco. Novo atacante chegando. Primeiro, vamos falar sobre essas mudanças, porque depois aí da última partida ficou muito claro que o Santos precisa mudar, seja dentro de campo ou até fora. Isso porque a equipe hoje está recheada de grandes nomes, mas quando chega em campo, esses grandes nomes não conseguem se destacar, pelo menos a maioria. Às vezes também não dá para entender o porquê a insistência em alguns jogadores que não estão conseguindo render. Não dá para entender isso. Tem jogadores que não estão conseguindo render o esperado nas partidas, mas mesmo assim esses jogadores estão sendo colocados, estão sendo acionados e não faz o mínimo sentido isso, pelo menos muitos torcedores têm a mesma opinião. Bom, aproveitando que estamos falando sobre isso, eu quero que você comente. Você acha que o Santos deveria ir ao mercado da bola e trazer mais contratações? Ou vocês acham que o problema não está nos jogadores e sim em outra coisa? Comente! Hoje o Santos é um dos maiores times do mundo. Isso todo mundo sabe, a grande história que o time tem. Por isso, não dá para deixar assim por mais tempo. O Santos é um clube que hoje tinha que estar no topo, mas não está mais. E realmente isso não é bom. A gente está acostumado há muito tempo a ver um Santos que briga contra o rebaixamento, que fica sempre na parte de baixo da tabela e não consegue evoluir. E isso desanima boa parte dos torcedores e é extremamente normal, porque não dá para ficar feliz aonde um clube não consegue sequer emplacar uma sequência boa de vitórias. E isso não acontece há um bom tempo. O Santos aparece mostrando um resultado bom, depois logo em seguida tudo muda, o time não vai bem e não dá para entender o que aconteceu. Isso eu não falo de agora, isso acontece há muitas, mas há muitas temporadas. A gente viu o Santos na Série B temporada passada e a gente espera muito que isso não aconteça novamente. Mas se a equipe não mudar, não tiver mudanças claras, pode acontecer, isso é fato. Então muitos jogadores também estão aí insatisfeitos, não querem mais continuar nessa situação e querem mudanças. Como assim mudanças? Mudanças na postura de alguns jogadores até mesmo, porque tem muitos jogadores que são profissionais, a gente sabe, ganham um salário muito alto, mas não conseguem demonstrar um nível bom em campo. Um exemplo, Neymar é um excelente jogador sem sombras de dúvidas. A gente sabe que o nível dele é muito acima do nível dos outros jogadores, sem desmerecer ninguém, é claro. Mas na ação fica muito claro, a gente acompanhando, que muitos de alguns jogadores ali não conseguem acompanhar o raciocínio de Neymar. Neymar faz uma jogada, o jogador do Santos não entende e a jogada toda acaba sendo estragada. Isso não é bom, isso atrapalha a equipe, então tem que ver muito bem quem são esses jogadores que não estão conseguindo acompanhar, se a melhor opção é rescindir o contrato, buscar outra equipe, trazer outros jogadores, porque tem muitos jogadores que estão ganhando muitas oportunidades, mas não estão correspondendo, e não faz sentido. E muitos santistas aí não entendem porque o técnico fica insistindo em jogadores que não estão correspondendo. É algo também que gera uma certa dúvida. Então essas são algumas mudanças que devem acontecer. Realmente, nação, a última partida aí é para esquecer, porque realmente que vergonha tudo aquilo que aconteceu. Um Santos, um clube grande daquele, levar uma goleada não é nada fácil. Bom, então deve haver algumas mudanças depois da última partida. Com certeza o clube já vai ao mercado da bola trazer alguns jogadores. A diretoria deve conversar com os jogadores, com o treinador também, entender melhor a situação para tomar a melhor decisão.
E falamos agora sobre algo muito importante. Muitos falam aí, eu vejo nos comentários, que se o Santos se tornasse um clube empresa seria a solução para sair de tudo isso. Porque a gente viu que muitos clubes que se tornaram clube empresa realmente deram muito certo. Botafogo, Cruzeiro, que é líder do campeonato. A gente viu um Cruzeiro aí que estava na Série B e hoje é líder do campeonato, agora com uma excelente gestão aí de clube SAF. Por isso, muitos pedem que o Santos seja o clube SAF. Muitos acham que a única solução no momento para o Santos é se tornar um clube empresa. Realmente já teve alguns boatos aí do Santos se tornar um clube SAF, podemos se dizer, mas nunca se concretizou. O próprio dono do PSG, em uma época, esteve interessado em comprar o Santos, mas as conversas acabaram não avançando. A gente sabe que o clube está se preparando para que, se ocorra uma oportunidade, o clube esteja preparado para aceitar. Isso a gente já sabe, isso já foi revelado, que o clube está se preparando para no futuro, se tudo der certo, chegar uma proposta boa, possa aceitar o projeto. Mas agora, pelo que parece, o clube não tem condições nem de aceitar ser um clube empresa, ao que tudo está indicando. Bom, tem muitos compradores, isso é fato, e vai ter muitos mais compradores ainda quando o Santos estiver aberto a se tornar um clube SAF. Mas vamos ao ponto, será que seria a solução? Na minha opinião, repito, na minha opinião, com certeza ajudaria bastante, mas também não é só porque o Santos se tornaria um clube SAF, que teria um investimento milionário, que isso resolveria tudo. Não, não é bem assim, porque teria que ter uma gestão muito boa, senão o clube se endividaria do mesmo jeito e não aconteceria nada. Por isso eu falo, talvez não seja a única solução. Por isso o clube tem que se reestruturar de novo, porque depois das últimas temporadas a gente viu que o Santos não tinha muito dinheiro. O Santos a gente começa a ver contratando mais agora nessa temporada, depois de muitas temporadas sem poder contratar. O Santos realmente passou por tempos muito difíceis, só agora que as coisas finalmente estão melhorando, ainda bem. Então agora que a gente está vendo o Santos contratando melhor, muitos jogadores que a gente nem imaginava vir para a equipe estão vindo. Tudo isso ainda depois de um rebaixamento. Logo chegando à Série A, o Santos fez grandes contratações. Isso é muito bom. Porém, tem que ver essa questão que a equipe não consegue evoluir em campo. Muitos acham que a melhor escolha realmente seja demitir o treinador. Muitos acham que o principal problema talvez seja na comissão técnica. Outra parte também acha que seja contratar alguns jogadores. Então tem diversas opiniões sobre esse assunto. Bom, em referência aí ao excelente trabalho que Ronaldo fez pelo Cruzeiro, muitos pedem que ele compre a equipe santista, que ele seria realmente a única solução. Mas teria essa chance aí de Ronaldo comprar o Santos? Claro que teria, mas tudo depende de conversas, de negociações, se realmente ele tem um interesse, porque a gente sabe que ele é dono de outros clubes. Se eu não estiver aí um pouco enganado, ele tem outros clubes. E eu acho que Ronaldo seria um cara essencial para ser o novo dono, caso a equipe seja um clube empresa. Primeiro ponto, ele tem experiência. Segundo ponto, a gente viu o excelente trabalho que ele fez pelo Cruzeiro. Então não é de agora, não vai ser o primeiro time que ele vai pegar. Ele já tem uma certa experiência, ele pode aplicar os métodos que ele utilizou no Cruzeiro para dar certo novamente. Porém, a gente sabe que ele teria que entrar com investimento e a gente sabe que isso é uma questão aí que tem que ser negociado. Tem que ver aí quanto está valendo a equipe hoje em dia. Pode estimar-se ali na faixa de R$1 bilhão, seria um investimento que seria necessário feito, mas ele também não seria um dos únicos interessados, com certeza tem muitos mais interessados, porém a gente tem que analisar esse ponto, que ele tem experiência, que ele fez um excelente trabalho já por aqui, que ele elevou o nível do Cruzeiro, depois de o Cruzeiro estar na Série B, hoje é líder do campeonato, boa parte
Essa liderança aí do campeonato, com certeza, foi um trabalho feito lá atrás por Ronaldo, dos métodos que ele implantou para a equipe realmente subir de nível e retornar para a Série A. Porque se não fosse ele, com certeza a equipe não estava na Série A, consequentemente não seria líder do campeonato porque não iria estar na Série A. Então, Ronaldo Fenômeno, com certeza, é um dos nomes que me agrada muito como torcedor para assumir o Santos, caso o Santos abra as portas aí para ser um clube empresa, que é um pedido por muitos, mas muitos mesmo. Bom, as informações que sabemos é que o Santos se prepara para isso acontecer, se tornar uma SAF, porém a gente não sabe quando isso vai acontecer. Mas se as coisas não melhorarem, pode acontecer mais rápido do que a gente pensa. Uma excelente tarde, uma excelente noite, um excelente dia a todos.